Olá, estudantes, bom dia. Esta semana abrimos com a semana de comemoração à pátria, né? Visto que o dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil, está bem próximo. Então, na aula de língua portuguesa de hoje, a proposta é a produção de um cordel com o tema pátria. E para isso, eu vou citar alguns exemplos de cordéis. Bom, este cordel aqui, que foi desenvolvido por alunos desta escola, foi feito também com esse tema da pátria. Vamos acompanhar aqui um exemplo de um cordel desenvolvido com esse tema. Nós fomos colonizados há muito tempo atrás, mas a força e a coragem sempre tiveram cartaz. De quem queria ser livre e não aguentava mais, que lutou até o fim para conseguir seus ideais. Observe aqui que na produção do cordel, os estudantes valeram-se daquilo que sabiam, de história, nesse caso, o passado de colonizado relacionado ao Brasil e o desejo de liberdade, que a independência representa isso aí, representa sair da dependência e seguir um caminho próprio. Continuando, o Brasil é um país que tem muito que mostrar, paisagens, belas cidades, boas de se apreciar. Já se na primeira estrofe ele falou sobre a história do Brasil como tendo um passado de colonizado, na segunda estrofe demonstra aqui aspectos geográficos, certo? Na produção do seu cordel, você pode mobilizar o seu conhecimento em história e geografia para falar sobre a pátria. A ideia é exaltar a pátria. Bom, vou citar um outro exemplo aqui. Esse texto aqui também feito por estudantes, em que a gente vai perceber aqui a forma como se compõe o cordel. Na escrita do cordel, eu recomendo 2 passos. O primeiro passo é colocar no papel a ideia que você quer registrar. Por exemplo, na primeira estrofe você pode falar um pouco sobre a história do Brasil, de passado, como tendo um passado de colônia e o desejo de independência ou liberdade. Você pode citar também Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi uma das pessoas que pagou com vida pelo desejo de libertação do Brasil. E na segunda estrofe você pode falar sobre aspectos geográficos das belezas que o Brasil possui. Na terceira estrofe você pode mencionar como o povo brasileiro é atualmente, batalhador, guerreiro, trabalhador, enfim. E depois de citar isso aí, depois de colocar as ideias no papel, você vai dar forma ao poema, ou seja, você vai fazer com que esse poema fique no formato de cordel. E o formato de cordel é desse jeito como vou mostrar aqui. Observe que nessa primeira estrofe há aí 6 versos, e esses versos apresentam rimas na segunda estrofe. Apresentam rima na segunda estrofe, na quarta estrofe, no quarto verso e no sexto verso. Então, o primeiro verso, o terceiro, vamos conferir aqui, o primeiro verso, o primeiro, o terceiro verso e o quinto não precisam seguir rimas. As rimas presentes aqui no segundo, quarto e sexto versos. Da mesma forma na segunda estrofe. Note que para a composição do verso, da rima, não precisa seguir como termina na primeira estrofe. Você pode criar uma outra palavra com outra terminação para ter a rima no segundo, quarto e sexto versos, certo? Qualquer dúvida, eu vou ficar atento às suas dúvidas no WhatsApp, tá bem? E até logo.